Olá galera, saudações. E hoje, pessoal, nós continuamos a falar ainda sobre ideologia. Antes, vou fazer uma breve recapitulação do que nós já trabalhamos, né? Então, eu trouxe aqui para vocês as definições do que seria ideologia, com alguns exemplos de aspectos práticos disso, né? As principais características, a ideia de pertencimento, homogeneidade, definir aqui os opositores, signos identitários, o léxico, né, o vocabulário próprio, a praxis política, né, o elemento prático de uma ideologia, a ideia de publicidade, de propaganda e os psicologismos, né, os elementos emocionais da ideologia, tá? Também trouxe para vocês na aula passada os modelos de poder e como eles se relacionam com espectros ideológicos. Então lembra que eu falei para vocês que dependendo de qual é o modelo de poder, eu tenho mais ou menos facilidade de expor uma ideologia. Então, por exemplo, uma monarquia, ela permite muito pouco de defesas ideológicas, de contradições ideológicas, porque ela é unilateral, né? Já uma oligarquia é um grupo que tem uma unidade, então é muito mais fácil de eu sedimentar espectros ideológicos. Beleza, pessoal? Então, dito isso, nós vamos entrar de fato aqui em algum dos teóricos que vão analisar o que é a ideologia, né? E a Hannah Arendt, que é uma filósofa do século XX, ela vai ser muito importante para analisar esse fenômeno, que é a ideologia vinculada à compreensão de totalitarismo. Então, compreendendo que o totalitarismo seria a sobreposição ideológica de um espectro ideológico sobre outros, né? Então, por exemplo, o nazismo é um totalitarismo, porque você tem uma homogeneidade e você tem a exclusão de ideologias que se opunham ao nazismo naquele contexto. Então, o totalitarismo ele vai impedir a capacidade de reflexão dos indivíduos, tá? Então, aqui, pessoal, quais são as principais obras dela? Nós temos aqui a origem do totalitarismo, que vai trazer essa compreensão aqui que eu já meio que introduzi para vocês, a condição humana, que vai ser uma continuidade dessas ideias políticas, e o Eichmann em Jerusalém, que é uma obra muito interessante da Hannah Arendt, porque ela vai acompanhar o julgamento do Eichmann. O Eichmann ele foi um dos responsáveis pela solução final na Alemanha nazista, né? Ele era uma espécie de burocrata da morte. Era ele quem assinava os decretos que mandavam pessoas para a Câmara de Gás, tá? Então ela vai analisar todo o contexto que envolvia o Eichmann e vai entender por que uma pessoa como essa, que não era de fato um psicopata, era uma pessoa comum, representou ali alguém que matou milhares de pessoas, tá? Como é que ele chegou a esse ponto? Então nós vamos entender isso e entender qual que é o perigo também disso tudo, né? Então quais são os seus principais conceitos da Hannah Arendt, né? A ideia de totalitarismo, que ela vai sistematizar, a ideia de banalidade do mal e uma compreensão aqui que surge a partir, não é da Hannah Arendt, mas que surge a partir das ideias da Hannah Arendt, que é a ideia de idiota útil, ok? Então aqui, pessoal, o que é o totalitarismo, segundo a Hannah Arendt? É basicamente quando eu tenho uma ideologia que ela vai engolir todas as outras ideologias. Isso é o totalitarismo. E como é que ele surge? Qual é a receita do totalitarismo? Primeira coisa, eu vou criar uma compreensão homogênea, né? Todos vão ter que aceitar essas ideias. Eu vou ter que suspender a minha capacidade de racionalidade, ou seja, de reflexão. Eu não vou refletir sobre os mandos e desmandos da cúpula dessa ideologia, tá? Então eu vou simplesmente fazer vista grossa, tá? E outra coisa, eu vou entender que este modelo ele é necessário. Sem este modelo, sem essa compreensão ideológica, não existiria nenhum tipo de melhoramento social. Por isso que, quando alguém traz uma compreensão de que vamos lutar por uma sociedade melhor, isso pode ser muito perigoso também. Porque como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso via inteligência social, as pessoas dialogando e discutindo, ou impondo uma vontade sobre o outro. Tá? Essa é uma questão muito importante e muito fundamental. E aqui a ideia de banalidade do mal, que ela vai analisar a partir da obra do Eichmann, né? Eichmann em Jerusalém. Por quê? Porque ela vai ouvir o interrogatório do Eichmann, no júri, e ele vai falar o seguinte, olha, o Eichmann, né? Eu não tinha nada contra judeus, porque é perguntado para ele, por que você fez isso, né? Por que você participou disso? E o Eichmann responde o seguinte, olha, eu não tenho nada contra judeus, tinha amigos judeus antes da guerra,
porém eu estava obedecendo ordens, tá? Isso é a banalidade do mal. Quando você esquece que a vida é um valor inalienável e que os fins justificam os meios. Então não importa se as pessoas elas estarão sendo mortas em massa, um genocídio, né? O que importa é a permanência e prevalência, que é a efetivação dessas ideias totalitárias, né? Então a banalidade do mal é um conceito que a Hannah Arendt ela vai utilizar para analisar o seguinte: olha, o Eichmann ele era uma pessoa comum, tá? Então a partir do momento que ele se coloca alguém como que responde a ordens, como um idiota útil, né? Eu tenho aqui o sucesso de todo esse empenho totalitário de eliminação e exclusão da diferença, tá? E a Hannah Arendt ela vai dizer o seguinte, que o modelo nazista ele obteve sucesso, tá? Ah, mas professor, os nazistas não perderam a guerra? Sim, perderam a guerra, mas o efeito ideológico que eles pretendiam foi conquistado, eles conseguiram seu intento. Por quê? Porque eles eliminaram 6 milhões de judeus. Então aqui ela mostra que mesmo nos elementos históricos, nas mudanças históricas, nas superações históricas, isso não vai excluir todos os efeitos nocivos que uma ideologia totalitária pode promover, tá? Então, na perspectiva da Hannah Arendt, o nazismo venceu e ele ainda vence. Por quê? Porque ele ainda permanece aí na nossa sociedade. Ideais racistas, pessoas que lutam pelo racismo ainda existem. Pessoas que ainda exaltam o nazismo ainda existem. Tá? Outra coisa que a Hannah Arendt ela também vai ser criticada, mas porque por ser polêmico, é que ela dizia o seguinte: olha, nós não conseguimos superar a tirania, porque existia uma defesa de que os aliados, né, no caso dos Estados Unidos e os demais, conseguiram vencer a tirania do Hitler. Não, eles não venceram nada. Eles só acabaram com o processo histórico. Porque a compreensão da banalidade do mal, ela permanece. Né? Por quê? Porque, segundo a Hannah Arendt, isso que aconteceu no Holocausto, né, o genocídio nazista, pode acontecer de novo, em outros moldes, com outra ideologia, com outros objetivos, mas a receita foi dada. E qual é essa receita? A receita totalitária. Se você cria uma unidade social, isso aqui pode ocorrer de novo. Então ela vai ser criticada por dizer que isso é possível. Sim, é possível de novo. Por quê? Porque nós temos a banalidade do mal inserida no nosso ser. Vou dar um exemplo para vocês. Eu aqui estou no apartamento, né, na minha casa, e se nesta noite morrer alguém de frio, lá embaixo, uma pessoa, um morador de rua, eu não vou ligar. Tá? Por quê? Porque eu estou aqui protegido da minha casa. Obviamente que eu vou ligar sim, mas dizendo no geral, isso não vai me incomodar tanto. Por quê? Porque já foi banalizado. Tá? Esse mal já foi banalizado, já foi normalizado. A pandemia foi normalizada. Ah, não importa se 10 pessoas morreram. Já foi banalizado. Entendem? A Hannah Arendt ela é muito assertiva nesse ponto. Nós estamos a todo tempo banalizando o mal. Nós banalizamos o genocídio, nós banalizamos a pandemia, nós banalizamos a fome, nós banalizamos a desigualdade. Por quê? Porque isso faz com que você viva mais tranquilo. Você não tenha que viver com esse peso na consciência, né? Então, e muitas vezes governantes falam disso aí. Então as pessoas perguntam lá para a secretária da cultura, né? E se ela deveria se pronunciar em relação aos artistas mortos. Ela disse: não, eu quero ser leve, eu não quero falar sobre, não quero carregar um cemitério nas minhas costas. Isso é a banalidade do mal, o desrespeito para com os mortos. E nós fazemos isso. Quando vocês assistem uma aula de história falando sobre o Holocausto, que eu sei que vocês estão falando sobre isso agora, né? Na Segunda Guerra Mundial, eu sei que vocês devem se espantar quando o professor Ângelo fala para vocês, né, professor de história, acho que o professor Ângelo, fala para vocês, nossa, 6 milhões de judeus foram mortos. Nossa, todo mundo se espanta disso, né? Mas vocês sabem o nome de um deles, pelo menos, que não seja Anne Frank? Tá? Nós não sabemos. Por quê? Porque o intento do nazismo conseguiu desumanizar essas pessoas. Primeiro, você tirou todos os nomes dessas pessoas, tirou elas do convívio familiar, deu a elas um número, né? Então você reduziu essas pessoas, né, que eram subjetividades
vivendo, seres no mundo, a números. Então você desumaniza isso. Desumanizando essas pessoas, você está banalizando o mal. É um processo que faz com que essas pessoas sejam esquecidas e a morte delas seja insignificante. Então, nesse sentido, o nazismo ele conseguiu obter sucesso. E a Hannah Arendt vai dizer isso. Então ela era uma persona não grata por dizer isso, né? Sim, o nazismo conseguiu o seu intento, beleza? E nós permanecemos defendendo essa banalidade do mal e também sendo idiotas úteis. O que é um idiota útil? Alguém que apenas responde a ordens sem reflexão, tá? Então, essa é uma das receitas que a Hannah Arendt apresenta. Para que você esteja em conformidade com o totalitarismo, você tem que deixar a sua capacidade de reflexão de lado. E é o que o Eichmann fez. Ele cumpriu ordens porque ele não estava refletindo sobre essas ordens. Ele estava apenas sendo um burocrata da morte, cumprindo ordens. Ok, pessoal? Se vocês quiserem saber mais sobre isso, assistam um filme chamado Julgamento de Nuremberg, que é o momento pós-Segunda Guerra Mundial, que eles vão julgar os crimes contra a humanidade, vão julgar os crimes dos oficiais nazistas, tá? E aqui, pessoal, deixo para vocês mais uma vez de indicação este filme A Onda, que é um filme que ele tem no YouTube completo, que ele fala sobre o totalitarismo e o perigo do totalitarismo num contexto atual. É um professor que vai tentar inserir ali um contexto de totalitarismo na aula, uma experiência que acaba dando errado, tá? Então assistam esse filme de 2008, porque tem A Onda, que é um filme mais... Isso aqui é um remake, né? Tem um filme da década de 70 que se chama Onda. Ele é bom também, mas ele é bem curtinho. Então assistam esse aqui, de 2008, que ele é mais complexo no roteiro e ele é muito interessante, tá? E a música do Cazuza, a ideologia que eu já tinha falado pra vocês, tá? Então, na próxima aula eu vou trazer aqui, vou continuar falando da Hannah Arendt, tá? E também falando um pouco sobre alguns desdobramentos dessas ideias dela, e eu vou trazer aqui mais indicações de filme para vocês, beleza? Trabalhando nesse contexto, inclusive o filme sobre a Hannah Arendt, ela tem um filme, aliás, fizeram um filme sobre a história dela, beleza, pessoal? Então é isso, não deixem de estudar, as ideias da Hannah Arendt não estão no apostila de vocês, eu trouxe como complemento, porque nós estamos trabalhando valores, né? Os valores, e como a apostila de vocês ela é muito a estudar conjuntamente, atividades muito coletivas, eu estou mudando um pouco o foco, trazendo esses conceitos para que a gente tenha mais substância, beleza, pessoal? Então, eu vou continuar falando da Hannah Arendt, vou dar algumas dicas de leitura e vou definir melhor esses conceitos para vocês na próxima aula, beleza, pessoal? Então, por enquanto, nessa semana, não vamos ter uma atividade, só assistam a aula e anotem as dúvidas que vocês têm, tá? E se vocês tiverem mais dúvidas, podem me mandar lá por mensagem que eu respondo para vocês. Beleza, galera? Então é isso. Um abraço, cuidem-se e até mais.